Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu Boa noite, vejo obrigada. Tá bom, Adriana, obrigado. como você pode participar todos os dias com a gente. Zé, você vai posso? para o Todos os nosso dias. grupo. Posso fechar aqui? Obrigado. Tá Todo bom? mundo comportado aqui, tá, Zé? Você vai gostar muito. Vamos lá, gente. Nós começamos, então, quando vocês voltam, a gente começa aí com a leitura rapidamente do Minuto de Sabedoria. A página de hoje nos diz: acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta, nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Excelente página para nós no dia de hoje, porque conversamos sobre isso hoje. Muito legal. Bom, a gente agora então vai para a nossa prece inicial. Vou pedir minha amiga Fátima para fazer a prece, tá bom, Fátima? Tá bom, já esperava. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigado por essa grande bênção, Senhor, que é a oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo, que possamos aproveitar cada minutinho, Senhor, que nos é concedido, para poder dar um passinho à frente, para entender, Senhor, um pouquinho mais dos teus ensinamentos e praticá-los diariamente. Muito obrigado, graças a Deus. Que assim seja. Então, fizeram a leitura prévia em casa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, capítulos, parágrafos do 1º ao 3º. E quem vai fazer a leitura e o comentário para a gente, para depois a gente abrir para as salas, vai ser a nossa amiga Marlúcia. Oi, boa Tudo noite, bem? Adriana. Bem-vinda, Boa minha noite a amiga. todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o dever, que é o item 7. O dever é obrigação moral, diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter. O adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmo. O meu para quê? É isso mesmo, Adriana? Tá, então vamos Sim, aos Marlúcia. comentários. Tá, Obrigada. vamos iniciar nosso estudo definindo o primeiro significado da palavra dever, né? Então, dever significa fazer alguma coisa imposta pela lei, pela moral, pelo uso dos costumes ou pela própria consciência. Em sentido absoluto, poderíamos dizer que o dever é o conjunto das obrigações de uma pessoa,
mas vamos nos reter apenas no dever enquanto obrigação moral, iniciando em si mesmo e depois nos outros. Esse dever que o Evangelho nos apresenta, muitas vezes é difícil de ser cumprido, pois ele não tem vigilância, conforme disse a página, ele não tem plateia, ele não tem recompensa. Ele está intimamente ligado à consciência, e cada qual usa do seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. E quanto maior importância se dá às seduções, mais impotente a guardiã da consciência se mostra diante das paixões. Então, o dever moral, quando fielmente observado, ele eleva o homem. Mas, como disse Lázaro, tá? Apesar da lei de Deus estar escrita na nossa consciência, nem sempre damos a devida importância a esse código supremo de conduta. Esta lei, ela está contida em nossa própria consciência, conforme os Espíritos nos afirmam na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado, né, aos Espíritos, eles respondem que o dever está na nossa consciência, a lei divina se encontra já na nossa consciência. Cabe a cada um de nós fazer a opção do caminho a seguir. Para isso, nós temos o livre-arbítrio. O dever moral não é imposto justamente pelo livre-arbítrio, mas o Evangelho, ele nos convida a cumprirmos com sabedoria, com respeito, conforme a página, o Minuto de Sabedoria aí, colocado pela Adriana hoje, e obediência. Essa lei divina se esforçando, tá, pela nossa formação moral. Você tem que estar sempre se esforçando pela sua formação moral. Então, você tem que estar dando a devida importância a essa lei divina, despertando da nossa consciência e não deixando adormecida. É o que muitos de nós fazemos, né? Damos mais importância às paixões, aos convites externos, do que essa lei divina. O dever não é o mesmo para todos. Ele varia de acordo com a condição espiritual de cada um. Quanto maior o conhecimento do homem, maior profundidade seus deveres para consigo próprio ele tem, para com os outros e para com Deus, pois o dever, ele nasce na razão. Então, é por isso que muitos colegas, né, várias vezes já citaram aí nos estudos, que ser espírita não é para os fracos, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, né, mais obrigação. Você não pode dizer que não sabe. O dever, ele não é imposto, porque nós temos esse livre-arbítrio, que é uma prova interior. Existe para o homem, espírito encarnado, ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade em cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à sua imperfeição. Nós já temos a nossa imperfeição, nós já trazemos as nossas mazelas de vida passada, né? Então, isso tudo já prejudica um pouco. Ainda temos as paixões exteriores, imagina o conflito que isso causa dentro da gente. Então, que o impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo e ao seu orgulho. Como vencermos esse combate? Né? Que é uma guerra, parece uma guerra constante. Mas é através dessa luta que o espírito faz a sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram, muitas vezes, a aparecerem nas suas atitudes e comportamentos. Não é uma coisa assim rápida. Ele sofre influências externas, terrenas e espirituais. Mas a luta entre o dever moral e as tentações que traz dentro de si, pela sua própria imperfeição,
é uma batalha solitária, só sua. Por isso que a gente fala em reforma íntima, né? Nós podemos ir à casa espírita, podemos assistir uma palestra, tomar um passe, tomar aguinha, podemos tudo. Mas a transformação depende somente de cada um de nós. Ela é solitária, é uma batalha solitária. Por isso que o nome é reforma íntima, é de cada um. Daí a necessidade de conhecer mais e melhor você mesmo, para vencer a si mesmo no cumprimento de todos os seus deveres. E Lázaro escreve que o dever, ele começa precisamente num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Quer dizer, quando você estiver entrando na intimidade do outro, é nesse ponto. Esse é o limite do dever. Não devemos fazer isso. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmo. Está aqui na página. Portanto, a nossa responsabilidade diante do dever, ela é muito grande. A gente nem imagina o quanto. Pois quando eu penso, eu já estou influenciando através das vibrações. Se ela é aceita ou não, vai depender do livre-arbítrio do outro, né? Acho que foi o Jorge, no estudo de segunda-feira, que falou que o universo é energia. Quer dizer, só o ato de eu pensar, eu já estou influenciando. Cabe ao outro aceitar ou não essa influência, se ela for boa ou se ela for ruim. E aí entra o livre-arbítrio dele. Só o fato de eu existir, eu já tenho obrigação com o próximo. Lá no meu plano, lá atrás, né, no meu projeto reencarnatório, eu acho que eu vou vir, vou passear, conhecer essa cidade maravilhosa e pronto. Não, engano nosso. Só o fato de existir, existo, logo penso, e logo tenho obrigação com o meu próximo. Muitas vezes eu penso que se eu ficar quietinho, já não estou prejudicando o outro. Mas o dever moral, ele nos convida também a agir. Pois se eu não faço nada, além de ser um peso para a sociedade, eu também deixo de praticar a caridade. O homem, ele renuncia aos seus desejos e se desprende das influências exteriores, dos prazeres, quando ele se dispõe ao cumprimento do dever, buscando aprimorar suas virtudes, que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem. E ser espírita, então, um bom espírita. O dever é como se fosse o termômetro da minha evolução. Portanto, o homem deve esforçar-se para amar o dever, em qualquer forma em que ele se apresente, porque é ele que vai contribuir com o seu desenvolvimento espiritual. Sendo assim, não podemos interpretar o dever como algo penoso, e sim como uma escolha para que essas consequências sejam desejáveis. Observando por esse ponto de vista, o dever passa a ser uma opção da alma, que busca bem-estar, realização, felicidade e tantas outras coisas boas que nos favorecem. E aí a gente se pergunta assim, mas como que eu devo proceder para seguir esse dever moral? E aí a gente agora vai ouvir rapidinho uma oração de Chico, né? Inclusive ele fala oração nossa. E presta atenção em cada mensagem, que cada mensagem ele fala no dever, de como a gente pode estar cumprindo esse dever moral. Adriana, por favor. Oi, Adriana, pode colocar? Estou tentando aqui. Marlúcia foi Tá. muito pontual, eu falei com ela ontem. Não sei se minha internet está ruim, não está abrindo, Marlúcia, que coisa.
Rodando, rodando. Vamos ver. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, quando a gente tiver um pouquinho de dificuldade de como cumprir o dever moral, é só a gente lembrar da oração de Chico. Obrigada a todos. Perfeito, muito bom estudo. Vai ficar difícil para os grupos comentarem agora, porque você abordou com tanto carinho essa parte do Evangelho, botou essa prece aí no final. Obrigada, Marlúcia, excelente. Então, Obrigada a você. Cada grupo tem aí 2 minutinhos para comentar. O primeiro grupo, o Ivone Pereira, ficou com a Fátima, a Sônia e a Marília. Bem-vindas. Quem vai falar? Já? Boa noite. Boa noite, Marília. Bem-vinda. Sou eu. Boa noite. Gente, olha só, o que Lázaro nos chama a atenção? Ele chama a atenção com a obrigação moral que temos conosco mesmo, né? Dever nos lembra a responsabilidade, compromisso e transformação, porque assim seremos felizes. Pois todas as causas da infelicidade moram dentro de nós, né? E ele também, Lázaro, ele afirma que ser difícil de cumprir esses deveres, porque as tentações do mundo são muitas, mas nos cabe a mudança interior. E Sônia ainda nos lembrou, né? E conforme nós vamos nos elevando espiritualmente, nós vamos tomando decisões acertadas. E eu acrescento, porque tem que construir em nós um homem de bem, que entre as qualidades que esse homem de bem possui, tem o respeito por si mesmo e o respeito ao próximo. Só isso. Muito bom. Obrigada. Muito bom, Marília. Excelente comentário. Obrigada por falar pelo teu grupo. Obrigada a você. Beijo no coração. A gente vai para o grupo Meimei. O grupo Meimei ficou com a Ana, com a Eliane e com a própria Marlúcia.
Quem vai falar pelo grupo? Eliane. Adriana. Tudo bom? Bem-vinda, amiga. Tudo bem? Boa Tudo noite. bom. Falar rapidinho, né? Porque a Marlúcia, ela já falou tudo. Então, nós temos o dever, né? Com nós mesmos, conosco e com o próximo. O que me chamou muita atenção da gente foi esse trecho que fala: o dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. A gente tem que respeitar, né, o direito do próximo, mas a gente também tem que falar para o próximo que nós, né, temos ali o nosso limite para ser respeitado. Porque a Marlúcia lembrou que no Evangelho sempre está convidando a gente para fazer o bem, né, e sempre dar a mão ao próximo, mas ele não cita em momento nenhum que nós devemos nos humilharmos o tempo todo para fazer o bem, né? Então, a gente tem que fazer o bem, respeitar o próximo, mas também nos respeitarmos e fazer com que o outro nos respeite também. É curtinho o tempo, mas eu vivi uma história dessa e foi muito ruim, tá? Na minha vida pessoal, foi muito ruim quando eu não botei limite para ser respeitada, e aí as pessoas confundem a sua bondade com você ser boba e querem fazer você descado o tempo todo. E aí você é a culpada porque você tinha o seu livre-arbítrio e deixou o outro fazer isso com você. De certa forma, Alcides Geraldo já abordou essa questão uma vez na palestra dele, eu me lembro, né? Uma coisa é você ajudar, outra coisa é você não ser bobo, né? E não deixar que as pessoas te façam de bobo. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Eliane, por falar pelo teu grupo. A gente vai para o grupo Emmanuel. O grupo Emmanuel ficou com a minha mãe, com a dona Iris, com a Regina, com o Mário e com o muito bem-vindo Zé Carlos, chegando hoje pela primeira vez. Quem vai falar pelo grupo? Regina, já liberou aqui? Boa noite a todos. Bem-vinda. Fica até meio difícil falar, né, depois desse estudo maravilhoso aí que a Marlúcia fez, mas vamos lá. Eu vou ser breve. Nós devemos vencer a nós mesmos, porque a gente fica querendo ajudar o outro, e às vezes esquecemos da gente. Então, a gente tem que... a reforma íntima também, né? E estamos preocupados com os direitos humanos e não com os deveres humanos. E a dona Iris estava falando sobre a preocupação moral das pessoas, e nós, que cada um deve ter com os amigos, com o trabalho que fazemos, que devemos fazer esse trabalho da melhor maneira possível e observar, sabe, se a gente está fazendo, além de fazer da melhor forma possível, se está fazendo com o coração, tanto na casa espírita como no outro trabalho que a gente faz. E é só isso que a gente tem a falar. Muito bom. Vocês estão falando muito essa questão do respeito, o dever e o respeito, né? E tem a ver com a página do Minuto de Sabedoria, que já começa falando disso, né? Do respeito às religiões. Muito bom. Obrigada, Regina. A gente passa para o grupo Herculano Pires. Esse grupo ficou pequenininho, é uma dupla, Olívia e Roberto. Quem vai falar pela dupla? Eu vou falar. Boa noite. Bem-vinda, amiga. Bom, nos chamou a atenção o que já foi falado, né? O antagonismo entre o interesse pessoal e a nossa vontade, de uma forma egoísta, e o dever, porque o dever ele vai enxergar o outro. O dever não sou eu não vou fazer o que eu quero, né? Eu tenho que enxergar o outro. E, de novo, a gente cai no segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí, então, eu devo usar máscara, eu devo não andar no acostamento, eu devo não me aborrecer no mercado porque uma pessoa toda enroladinha na minha frente, eu devo isso mesmo? E é isso que eu estou fazendo? Então, assim, a prática é uma guerra, como acho que foi Marlúcia que falou, total, entre o que nós sabemos, e que é muito lindo aqui,
e uma prática trabalhosa, cansativa e de briga pessoal dentro da gente, né? E eu até comentei para o Roberto uma experiência, quando eu falei com uma amiga minha que eu estava começando no espiritismo tem algum tempo, ó, há uns 10 anos, ela, Olívia, não vá mais. Mas por quê? É muito perigoso. E eu já tinha um certo medinho, né? Que eu não conhecia. Não, depois que você entrar, você não vai sair mais. Você não vai ter mais... como é que ela falou? Você vai ser obrigada a você mudar. E, realmente, o dever obriga a mudar. Você nunca mais é a mesma, porque você lembra, poxa, é linda essa página, mas eu devo ficar pressando porque a pessoa está na minha frente lá, me atrapalhando? O meu dever é pensar, se eu fosse aquela pessoa, quem está atrás de mim teria que ter um pouco de paciência. Então, eu devo respirar e ter paciência, né? Então, esse dever é que a gente tem que... A gente vai colocando isso, deixarmos de ser egoístas, e aqui a gente vê tão fácil, e colocar na prática, né? É o nosso dever. Mas conseguiremos, né? Né, Roberto? A gente vai conseguir. Em resumo, né? Se colocar no lugar do outro, sempre, né? Exatamente. É o segundo mandamento em prática total. Desde que acorda, desde que você encontra o filho, o marido, a esposa, até na hora de dormir. Pronto. É verdade. Então, totalmente, entendeu? Quando a empregada não botou no lugar, ou a faxineira errou, ou o pedreiro esqueceu, qualquer coisa você vai... Calma, já pensou se fosse o outro? Eu tenho tentado recuar em vários momentos, assim, daquele impulso de, às vezes, não fazer com o outro aquilo que eu gostaria de fazer comigo. Aí esses estudos aqui estão nos ajudando muito. Mas é aquilo que minha amiga estava certa. Entrar para o espiritismo e falar, não é para... Tem que mudar, senão... Muito bom. Obrigada, Lívia. A gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com a Leiloca, com o João e a Martinha. João já liberou o microfone, vai falar? Bem-vindo. Oi, boa noite. Boa. Eu queria colocar, na verdade, quando você fala em dever moral, né, você está falando dever com você mesmo e com dever com o próximo. Mas, no fundo, quando você cumpre o seu dever com o próximo, você está fazendo para você também, né? Então, eu queria mais exemplificar. A gente tem que ter um cuidado muito grande para não ser negligente com os nossos pais, filhos, irmãos, companheiros. Quer dizer, essa necessidade de a gente fazer o melhor de nós, até porque as situações mudam, né? Às vezes eu sou um filho, eu preciso, daqui a pouco eu sou um pai que vou estar precisando do auxílio do filho, enfim. Então, esse compromisso moral, né? Evitar essa negligência, fugir dos vícios, do materialismo, né? Que a gente pode ter na nossa vida, nossa postura, que nos desvia, né? Muitas vezes do que a gente quer para a gente mesmo, né? Do que a gente está buscando para a gente. E ter esse dever moral conosco de sermos corretos, né? De procurarmos fazer o melhor com o outro, sermos caridosos, para que a sociedade seja mais equilibrada, para que todo mundo consiga evoluir, né? Que a gente possa crescer mais, né? Então, e a gente, assim, dessa forma, a gente tem nossa consciência tranquila, né? Isso tem a ver com a nossa consciência realmente, com o dever nosso, conosco mesmo, com o nosso livre-arbítrio. Então, acho que é difícil, né? É uma luta diária, mas a gente tem que procurar aí, com o nosso esclarecimento na doutrina, a nossa responsabilidade realmente é maior, né? Então, é isso que eu acho. É isso aí mesmo, a mudança de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Hoje eu até comentei com a Jane uma situação, a gente tem um minutinho, eu vou comentar, de uma amiga que é negra e está com um relacionamento com uma pessoa de cor branca, e ele mora na Gávea, e ela chegou por 2 vezes chorando ao apartamento, porque por 2 vezes, ao subir no elevador, uma moradora perguntou quanto ela cobrava pela faxina. Então, quer dizer, é o olhar do outro sempre considerando, né, que por ser negro ou pela vestimenta da pessoa, às vezes está com uma roupa mais simples, né, não importa se é branco ou negro, mas pela vestimenta, pela cor da pele, né, já se cria toda um estereótipo, vamos dizer assim. Então, é o que eu falo, às vezes a gente conversa, discute tanto essas questões sociais e raciais,
Mas se a mudança não é fora, não adianta uma lei dizer para mim, você não pode ser racista, você não pode ter atitudes racistas. Tudo bem, não vou ter por causa da lei. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que a gente possa educar nossos filhos, porque ninguém nasce racista, né? Se cria a situação. Então, que a gente possa evangelizar, educar, para mostrar a igualdade. Fala rapidinho, João. Não, só um comentário rápido. Há poucos anos atrás, sei lá, 5 anos, talvez um pouquinho mais, os programas humorísticos faziam piadas com uma série de situações de preconceitos com homossexuais, com negros. Quer dizer, isso está há pouco tempo, há 5, 10 anos no máximo. Então, essa cultura está arraigada, né? Tá. E é visto, às vezes, como engraçado, né? Como piada, né? Mas é o que eu falo, mas é uma mudança a longo prazo. Quanto mais a gente entender que a gente tem que evangelizar e criar nossos filhos para o respeito, o dever de respeitar o próximo, a gente acaba com muitos problemas que hoje estão arraigados. João, aproveita e faz, então, a nossa prece final, por favor. Agradecendo a todos que participaram, excelente estudo hoje. A Marlúcia pelo lindo estudo que preparou para a gente. Então, a gente termina aí com a prece do João. Vamos lá. Senhor Jesus, espíritos protetores da casa, irmão João, nossos amigos aqui presentes, a gente tenha a clarividência, a força para aprender esses ensinamentos, esses estudos que nos levam a seguir um dever moral cada vez mais firme, mais forte, conosco mesmo, com nossa consciência e com nossos irmãos, né? Que a gente tem esse dever de cuidar deles com carinho, com amor, com afeto. Com essa caridade a gente consiga expandir essa onda de energia positiva, esse amor que vai nos elevar cada vez mais junto aos mundos mais perfeitos, aos sentimentos mais puros, ao equilíbrio e ao amor em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, que nem conseguimos hoje em dia entender a que ponto podemos chegar, né? Pelo nosso nível de evolução mais baixo. E que Deus nos abençoe e a todos nós e que possamos ter uma noite de muito carinho, afeto, amor e tranquilidade. Que fiquemos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A música, então, que eu trouxe hoje para terminar, né, é uma música que fala sobre a nossa religião, né, o que a gente escolheu, a doutrina espírita. E a gente tem conversado muito desse tripé, que é a religião, a filosofia e a ciência, e a necessidade de a gente olhar, né, e respeitar o outro por todas essas questões, né? Não somos melhores que ninguém. E se a gente entende o que é a doutrina, a gente passa a entender melhor o outro. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Era o século XIX, havia muita confusão, o materialismo negando Deus e a criação, a ciência sem Deus buscava rumos estranhos e a humanidade seguia cultivando erros. A religião isolada no pedestal que criou, preocupada com a matéria, do espírito descuidou. Surge então a doutrina que vincula a razão a todos nossos passos, é a terceira revelação.
filosofia e religião soam como uma palavra, uma perfeita combinação. A ciência investigando, descobrindo novas leis que regem nossos caminhos, que partiram de Deus. A filosofia inquirindo, tentando responder o que fazemos na terra, como devemos viver, estabelecendo as normas, caminhos cristãos de luz. É a doutrina revivendo a mensagem de Jesus, estabelecendo as normas, caminhos cristãos de luz. É a doutrina revivendo a mensagem de Jesus. É isso aí, gente, que possamos todos os dias reviver a mensagem de Jesus. Um beijo no coração de vocês, uma excelente noite e amanhã estaremos de volta. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Quer ver a Abração. mensagem que eu mandei para você?